Bom dia, povo de Deus querido, abençoado. Estamos em mais uma manhã de consagração, manhã de milagres. Deus tem muitos milagres a realizar na sua vida no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa manhã para compartilhar com você aí que vai assistir essa live nessa manhã, ou durante a tarde, à noite. No momento que você puder assistir essa live, eu creio que o Espírito Santo vai falar com você poderosamente. Porque cada manhã de milagre tem sido uma manhã assim, de sobrenatural de Deus. Deus tem falado, Deus tem curado, salvado, Deus tem abençoado vidas. E nessa manhã não será diferente. Desse altar aqui, onde eu estou, tem saído palavra de vida eterna. E nessa manhã não será diferente. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Deus vai abençoar você. Eu louvo a Deus pela tua vida. E nesse momento eu queria compartilhar uma palavra com você nessa manhã, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 45 a 48, diz assim: Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covios de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Pai, a tua palavra, com muito temor e tremor, que estamos aqui nessa manhã. Manhã, Senhor, de milagre, manhã de consagração. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar comigo e através de mim, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Olha, querido, eu fiquei pensando sobre essa palavra. Eu fiquei pensando já há alguns dias, isso tem ardido no meu coração, um sentimento que é um sentimento de ira. Tem assim ardido no meu coração, dentro de mim. O sentimento de ira é aí quando eu me deparei com esse texto aqui, falando de Jesus, que Jesus, ele entrou no templo, ele não gostou aquilo que ele viu que estava acontecendo dentro do templo. O templo que era consagrado ao Deus eterno, Deus vivo, e ali tinha um covil de ladrões e salteadores. E ali eles compravam e vendiam dentro do templo. E Jesus, ele ficou irado. E eu fiquei pensando sobre isso. Como você está se sentindo com toda essa situação que estamos vivendo hoje no Brasil, no mundo? Como você está se sentindo hoje? Você está acomodado? Não, está tudo certo, eu estou trabalhando, eu estou saudável, está tudo certo para mim, minha família está saudável, todo mundo trabalhando, eu estou bem. Como você está se sentindo? Não tem alguma coisa dentro de você incomodando, não? Irmãos, tem algo dentro de mim que está me incomodando. Tem algo dentro de mim que está assim, não se conformando com essa situação, não aceitando essa situação. Porque isso é algo muito tremendo. Os governantes nessa terra, os governantes que foi levantado através do voto do povo, hoje os governantes nessa terra estão aí, na política, sendo a todo momento, sendo aí, o povo sendo bombardeado por tantas notícias ruins. O povo no Brasil, tem canais de televisões que só passa notícias ruins de manhã, meio-dia, à tarde, 24 horas passando só notícias de morte, de desgraça, o tempo todo, notícias ruins de morte, tantos empresários fechando suas empresas.
Qual é o sentimento que tem incomodado dentro de você? Qual é o sentimento que tem assim te incomodado? Porque eu aprendo, irmão, quando uma coisa nos incomoda, é porque já incomodou a Deus há muito tempo. Quando uma coisa que a gente sabe que Deus não está se agradando e que algo está nos incomodando dentro de nós, é porque já incomodou ao Pai Eterno há muito tempo. Isso tem mexido comigo, tem falado muito forte comigo. A maioria dos políticos que estão lá para lutar pelo povo foram designados para lutar em favor do povo, em benefício do povo. A maioria são corruptos, desviando milhões, né, de verbas que são destinadas para a saúde, para a educação e vários outros benefícios para o povo. Porque são ladrões e salteadores. Isso tem trago ira, querido. Isso tem me trago uma ira, confesso vocês que tem me trago uma ira dentro de mim assim, de ver um político que poderia beneficiar um povo, poderia beneficiar um município, uma cidade, uma nação, e desviando verba da educação, verba de merenda. Há pouco tempo eu vi uma reportagem, os políticos desviando a merenda das crianças. Isso causa, assim, uma ira dentro de mim, assim, de ver essa situação, as crianças ali passando necessidade, passando fome, crianças carentes. Um dinheiro que é designado para a verba da educação, para ser uma criança melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor, e se desvia. Isso tem me trago ira, querido. Isso tem me trago ira. Qual o sentimento hoje que tem ardido dentro de você? É logicamente que nós temos que analisar a ira para a coisa correta. E eu vou te mostrar sobre isso nessa manhã. Essa manhã de milagre. Entendeu? E eu creio que nesse tempo agora, que Deus vai fazer milagres sim. Mas pessoas que são iradas contra a corrupção, irada contra todo o decreto do inferno, irado contra todas as situações que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Porque eu creio, irmão, nosso país, o Brasil, é um país abençoado. O Brasil é um país abençoado, é um país rico, é um país próspero, né? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, 3 coisas só que eu quero falar com você nessa manhã aqui, que o Espírito Santo falou forte ao meu coração, ao meu espírito. Primeira coisa, precisamos nos irar contra essa situação espiritual e política no nosso país. Precisamos nos irar contra essa situação espiritual e política no nosso país, porque o Brasil é, assim, um país abençoado, tem muitas riquezas naturais nesse país, irmão. O Brasil, irmão, há mais de 500 anos o país tem sido roubado, tem sido saqueado, tem sido assim, levantado pessoas corruptas, religiosas, para poder tentar destruir o Brasil. Mas eu louvo a Deus que o país onde nós vivemos, o Brasil, é um país próspero, é um país abençoado. Mas infelizmente, muito dessas riquezas, 90% dessa riqueza tem ido para a minoria. E 10% da população que tem tentado sobreviver nesse país, nesse mundo abençoado. Mas eu creio que Deus vai mudar essa situação, querido. Deus vai mudar essa situação com a igreja dele, com um povo, com homens e mulheres que se iram, que se levantam. Levanta através da oração, do jejum. Levanta mesmo, reivindicando em nome de Jesus Cristo, aí tudo aquilo que Deus projetou para o ser humano. O Salmo 116, versículo 15, diz que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. A terra o Senhor deu para nós, para mim, para você, desfrutarmos nessa terra.
para vivermos uma qualidade de vida abençoada, a qual o Senhor projetou para mim e para você. O que Deus projetou para mim e para você. A Bíblia fala o seguinte em João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, o salteador, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, você como povo de Deus, como igreja do Senhor, como filho do Deus eterno, o Senhor projetou para nós uma vida, uma qualidade de vida em abundância, em todos os sentidos. A palavra do Senhor também diz, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, no finalzinho do versículo 8, diz a palavra do Senhor o seguinte, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, desfazer as obras do diabo. Então entenda uma coisa, o Senhor te salvou, o Senhor me salvou, para nós nos irarmos, para nós desfazer, destruir, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda a obra do diabo. Então nesse tempo agora, o que Deus pede de mim e de você é que nós nos levantemos, é que nós reivindicamos o direito que Deus já deu para a sua igreja. A carta do apóstolo Paulo, o Espírito Santo fala ali, através do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou nos lugares celestiais. Todas as bênçãos que nós precisamos viver nessa terra já foi liberada no mundo espiritual. Então nós temos que reivindicar, nós temos que nos levantar e reivindicar na autoridade do nome de Jesus Cristo essas bênçãos que Deus já projetou para mim e para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa, precisamos nos irar contra toda a situação espiritual e política na nossa nação. A segunda coisa, não dá para ficar com os braços cruzados e vendo esses líderes religiosos e políticos colocar decretos para o fechamento das igrejas. Entenda isso, todo decreto é mudado quando há superação. Todo decreto é mudado quando há superação. Nós não podemos ficar simplesmente de braços cruzados. Não, isso aí é ser vontade de Deus, né, e tal. Não, querido, a vontade de Deus está escrita aqui nessa palavra. Está escrito na palavra dele. E precisamos aí, a segunda coisa que precisamos entender é isso. Não dá para ficar com os braços cruzados. Não dá, meu irmão, para ficar com os braços cruzados e vendo as coisas acontecer aí e não fazer nada. Não dá mesmo. Sabe por causa de quê? O apóstolo Paulo, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, a agradável e perfeita a vontade de Deus. Vou repetir para vocês. E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, com esse sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! A ordem de Deus para mim e para você essa manhã. Se você quer viver uma vida de milagre, se você quer reivindicar o seu direito na autoridade do nome de Jesus Cristo, aquilo que já é seu, aquilo que já é nosso, aleluia, não podemos nos conformar com esse sistema mundano. Não podemos nos conformar com esse sistema mundano, tentando parar a igreja, tentando aí fechar as igrejas, botando uma opressão no povo através das mídias, através da internet, através das mídias, tentando aí oprimir o povo, tentando desviar os propósitos de Deus para o povo. Não podemos nos conformar com esse sistema mundano. Há um sistema demoníaco aí, irmãos, nesse mundo, no Brasil, tentando parar a igreja do Senhor,
tentando parar o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou: não se conforme com isso. Porque o que Deus tem para você, Deus quer que você experimente qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nesse tempo agora, irmão, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à epidemia, mesmo em meio a esse caos que estamos vivendo hoje no Brasil, no mundo, o Senhor quer que eu e você vivamos a boa, a agradável e a perfeita vontade do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Não se conforme com menos do que isso. Então a primeira coisa, entenda isso. Aleluia! Precisamos nos irar contra toda a situação espiritual e política no nosso país. A segunda coisa, não dá para ficar com o braço cruzado e vendo esses líderes religiosos e políticos dando decretos de fechamento das igrejas. Não fique com os braços cruzados. Deus não quer que você... Deus me trouxe aqui essa manhã e falou a você: não fique com os braços cruzados. Reivindique em nome do Senhor Jesus aquilo que Deus já deu para a sua igreja, aquilo que Deus já deu para os seus filhos nessa terra. E a última coisa, eu quero falar para você nessa manhã, versículo 47, louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui o texto de Lucas capítulo 19, eu sinto a presença do Eterno aqui, querido. Lucas capítulo 19, diz assim a palavra do Eterno, versículo 47 e 48. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Olha aí, querido, nesse tempo aqui, irmãos, você vê que os líderes, quem queria matar Jesus, quem estava armando situações para poder arrebentar com Jesus, eram líderes políticos e religiosos. E nos nossos dias de hoje não há diferença nenhuma. Quem quer parar a igreja, quem quer destruir a igreja, quem quer fazer com que a igreja se feche, quem quer oprimir o povo, são os líderes religiosos do nosso tempo de hoje. São líderes políticos corruptos nos dias de hoje, tentando parar a igreja, tentando matar o sonho da igreja, tentando matar o sonho do povo de Deus. Nesse tempo, irmãos, todo cristão que quiser fazer a vontade de Jesus Cristo vão ter que se preparar, porque vão querer matar os teus sonhos. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto aqui, irmão, é que todo aquele que quer fazer a vontade do Eterno tem que estar preparado, que vão levantar líderes políticos e religiosos enviados do inferno para tentar acabar e matar os teus sonhos, o sonho de Deus na sua vida. Vão querer mudar os seus pensamentos, vão querer matar o sonho de Deus em você. Mas guarde isso. Por quê? Porque esses são os pensamentos deles. Tentar matar o sonho de Deus em você. Tentar fazer você parar de sonhar. Porque quem para de sonhar já morreu. Eu falo para você uma coisa: o sonho de Deus não vai morrer na sua vida. O sonho de Deus que Deus tem para a igreja dele no Brasil não vai morrer. Há uma promessa de avivamento no Brasil. Há uma promessa de prosperidade para o povo de Deus no Brasil. Eu creio nisso. Eu creio num grande mover, numa grande ação do Espírito Santo. E por isso eu estou irado. Não dá para aceitar mais nenhum decreto do inferno. Eu tenho guerreado e vou continuar guerreando, lutando no mundo espiritual contra todas as forças do inferno em nome de Jesus Cristo. E tem tentado parar a igreja, tem tentado parar o povo de Deus.
Entenda uma coisa, veja o que Deus nos diz. O livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao versículo 11, diz assim a palavra do Eterno. Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao versículo 11, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, aleluia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos políticos corruptos. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos de líderes religiosos corruptos. Os pensamentos de Deus são muito maiores. Entenda uma coisa, o que Deus tem para a sua igreja, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a sua igreja no Brasil, nessa terra, é infinitamente maior e melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Aleluia, os pensamentos de Deus, aleluia, porque assim como desce a chuva, louvado seja o nome do Senhor, e a neve do céu para lá não torna, mas rega a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando o seguinte, enquanto, olha irmãos, existe promessas de Deus para o Brasil. Existe promessa de Deus. Deus tem levantado ao longo da história da igreja no Brasil. Deus tem levantado profetas, homens e mulheres de Deus, missionários, apóstolos, bispos, pastores. Deus tem enviado obreiros nessa terra abençoada aqui. E há promessas de Deus que ainda não se cumpriu. E a palavra do Senhor está falando aqui, enquanto essa promessa de Deus não se cumprir no Brasil, essa palavra que foi plantada no Brasil, ela não vai voltar para Deus vazia, sem antes fazer o que agrada o coração do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus tem uma palavra profética para o Brasil. E essa palavra vai se cumprir no tempo de Deus, ela vai se cumprir, aleluia, aleluia. É uma palavra de prosperidade, é uma palavra de bênção sobre essa nação, porque essa nação é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil não será conhecido pelo carnaval, o Brasil não será conhecido pela pornografia, pela prostituição, o Brasil não será conhecido pela corrupção, o Brasil será conhecido como uma nação, aleluia, abençoada do Senhor, como uma nação do avivamento nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? O texto diz aí, Isaías 55, versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! O pensamento que Deus tem para o Brasil, querido, é uma nação abençoada e próspera. Irmãos, eu creio que se não fosse as promessas de Deus para o Brasil já tinha quebrado. Se não fosse a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil, através da oração, do jejum, do quebrantamento,
se não fosse até a morte de alguns irmãos queridos do passado, e no dia de hoje, entregar a sua vida para o Brasil, para evangelizar o Brasil. O Brasil já tinha sido sucumbido, o Brasil tem sido destruído, mas há uma promessa de Deus, querido. A promessa de Deus é muito maior do que qualquer decreto do inferno, porque todo decreto do inferno contra essa nação, ele já foi destruído em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por causa de quê? O que Deus tem para nós e para a sua igreja no Brasil é infinitamente muito maior e melhor. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está inconformado. Você que está irado. Você está irado contra esse sistema mundano. Você está irado contra aí esse sistema político corrupto. Você que está irado contra esse sistema religioso corrupto. Aleluia, de fariseu. Fala uma coisa e vive outra. Não, nós vamos nos levantar, querido. Eu quero levantar uma oração de guerra aqui agora. Uma oração aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, contra toda a corrupção. Eu quero orar contra toda a corrupção. Segundo, eu quero orar contra todo o decreto do inferno contra a igreja de Cristo no Brasil. Eu também quero orar contra toda a injustiça social no Brasil. Eu também quero orar contra toda a ação do inferno, contra a verdadeira família. Então vamos orar. Você que pode aí estar em casa, você pode orar comigo. Se você puder curvar sua cabeça e fechar seus olhos, nós vamos levantar um clamor agora. É a hora de guerra, querido. É hora de guerrear. É hora de se irar. Não dá para ficar cruzando os braços, não. Descruza os seus braços aí e começa a orar. Você pode orar sentado, em pé, se movimenta. Se movimenta aí agora, começa a se movimentar e orar. E aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, nessa hora, o Senhor, nessa manhã de milagre, eu estou aqui para levantar um clamor, juntamente com o teu povo, com o teu filho e tua filha, que nesse momento estamos juntos em oração, contra toda a corrupção no Brasil. Nós nos levantamos, nós nos iramos contra toda a corrupção no Brasil. Nós nos levantamos e iramos contra todo o decreto do inferno, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, no Brasil. Caia por terra em nome de Jesus Cristo. Todo decreto do inferno contra a igreja de Cristo no Brasil vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, Senhor, contra toda a injustiça social. Oh Pai, contra toda a injustiça social, contra criança carente, contra, oh Senhor, andarino, mendigos, contra as pessoas aí, Senhor, passando, Senhor, num momento difícil, oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos levantamos agora contra toda a injustiça social. Nós guerreamos agora em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, eu guerreio agora também contra toda a ação do inferno, contra a verdadeira família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira família é macho e fêmea, homem e mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos levantamos agora contra toda a ação do inferno, contra a família no Brasil e no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, ó Pai, que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que nenhuma ferramenta preparada do inferno vai prosperar contra a igreja de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos a chave de Davi, aleluia, que abre e ninguém fecha, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, aleluia, o reino de Deus sobre o Brasil, o reino de Deus sobre essa terra. Nós declaramos a bênção do Senhor, e desde já eu abençoo essa nação. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil não vai ser destruída, nenhuma ferramenta do inferno vai prosperar contra a igreja de Cristo. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a paz do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida, sobre a sua família, e desde agora e para todo sempre, eu abençoo você
nessa manhã de milagre, nessa manhã de consagração, a sua vida nunca mais será a mesma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, o amor do Eterno Pai esteja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, guarda você, a sua família, a igreja de Cristo na terra, desde hoje e para todo sempre. Deus abençoe você. Um beijão no coração. Ora, se ire contra toda a ação do inferno sobre o Brasil, contra toda a ação do inferno contra a igreja de Cristo. E Deus vai te abençoar poderosamente. Jesus não aceitou, querido. Jesus não aceitou nenhuma ação dos cambistas, dos líderes religiosos, do líder político dentro do templo dele. Não aceitou. Ele se irou. Ele pegou um chicote e arrebentou tudo lá dentro. Olha, querido, se ire e Deus vai te usar poderosamente nessa terra. Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.